Você que nos assiste pelo canal do Colégio Porto Real, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a gente fala tanto para pais como para professores, diretores de escola, educadores de uma forma geral, tentando pensar aí, ampliar os horizontes a respeito da educação e propor, buscar soluções para o dia a dia das famílias, das escolas, nessa jornada aí de formação das crianças e dos adolescentes. O Colégio Porto Real é um colégio de educação personalizada aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e hoje a gente vai explorar alguns aspectos desse modelo de educação que tem feito tanto bem a tantas famílias e já está aí pelo Brasil em algumas escolas. Eu sou Andréa Zuazo, estou recebendo o Wilton Vasconcelos, que é o atual diretor executivo da Solar Colégios. A Solar é uma instituição brasileira, parceira oficial da rede espanhola Fomento e Centros de Enseñanza, que já tem mais de 50 anos de atuação na Europa. E por aqui a Solar acompanha e orienta diversos colégios de educação personalizados aqui no Brasil. Tudo bem, Wilton? Tudo bem, Andréa. Obrigada por aceitar. Obrigada por aceitar aí o nosso convite, uma alegria receber você. A gente teve recentemente aqui o podcast com a Adriana de Abreu, que é a nossa diretora. E nesse podcast a gente começou a falar ali sobre o single sex, que é um tema que chama muita atenção em alguns colégios de educação personalizada, que já estão no fundamental e por isso tem esse modelo single sex. E a gente não entrou tanto no assunto e a gente sente duas linhas. O pessoal que ainda quer entender por que propor uma escola só para meninas e uma escola só para meninos. E nós temos também as pessoas que já vivem essa realidade, que aproveitam essa realidade, mas não sabem defender essa realidade. Então, eu queria que a gente começasse conversando por aí, sobre esse aspecto da educação personalizada, que é o modelo single sex. Por que uma escola só para meninos e uma escola só para meninos em pleno século XXI, né? Não é algo assim já ultrapassado? Legal. Eu gostei de como você colocou, porque para a gente falar de educação single sex, é impossível a gente não falar da pessoa. Então, a gente tem que entender, primeiro de tudo, a educação single sex subordinada à pessoa. Para a gente, então, ela é uma grande ferramenta, uma grande estratégia dentro da educação personalizada. É claro que não são só colégios de educação personalizada que a utilizam, mas a gente, com o nosso objetivo, a gente usa o single sex para isso. É muito interessante a gente pensar, e já para começar aqui com um dado que talvez as pessoas não esperem tanto, que as escolas single sex chegam a formar 2 a 3 vezes mais meninas, por exemplo, em carreiras STEM, Science, Technology, Engineering e Maths, carreiras, por exemplo, mais das exatas, das ciências, que em geral podem estar associadas a carreiras mais masculinas, mais optadas pelo público masculino. Então, já colocar esse dado nos traz algumas reflexões interessantes sobre os benefícios desse modelo. O que eu diria, para tentar começar a responder a sua pergunta, é que antes da gente explicar o que é o single sex e por que fazer single sex no século XXI, a gente tem que explicar o que não é o single sex, justamente para tirar a poeira dessa discussão e limpar e purificar um pouco os argumentos. A primeira coisa que o single sex não é um modelo extinto. Embora a gente não veja mais tão comumente no Brasil, a gente tem mais de 10 mil instituições pelo mundo que são single sex. Elas são especialmente comuns no hemisfério norte, no Commonwealth. Então, a gente, no Reino Unido, tem uma tradição muito forte, Nova Zelândia, Austrália. A gente tem agora nos Estados Unidos também, em alguns locais da Europa, em alguns países da Europa. E embora a gente não veja tanto no Brasil, esse é o modelo que existe. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, porque a gente pensa assim, puxa vida, será que eu sou o único? Eu estou inventando a roda aqui? Não. Estamos numa rede, numa comunidade maior, e a Solar e as escolas da Solar, que são single sex, são parceiras de um instituto chamado Iguales e Diferentes, que é a primeira dica que eu queria dar hoje, para entrarem no site, conhecerem, porque é um instituto de defesa e de promoção da educação diferenciada. Educação diferenciada é outra maneira da gente chamar a educação single sex. Uhum.
E ali vai ter muito dado, muito artigo. Então, já a primeira dica aqui é essa, para quem quiser conhecer. O Miguel, inclusive, o presidente da instituição, vai estar agora com a gente no Congresso da Solar aqui no Brasil, em Brasília, agora no início de maio. Então, a primeira coisa, não é um modelo extinto. A segunda coisa para a gente ter na cabeça é que o single sex, ele não é o resgate de uma prática antiquada. Que é outra coisa que aparece. Putz, por que vocês estão, então, defendendo voltar? Não. A gente, inclusive, chama de nova educação diferenciada. Nova educação single sex. Porque, embora, sim, fosse muito comum, quem conversa com uma pessoa mais velha, com um avô, avó... Nossa, eu estudei num colégio para meninas, eu estudei num colégio só para meninos. Vai ouvir bastante falar disso em algum momento da história da educação brasileira. Não se viu mais. Então, por que voltar para esse modelo? E aqui é muito importante a gente já estabelecer uma diferença. A educação single sex que a gente está promovendo hoje, ela é diferente dessa educação que era muito comum até um certo período do século XX, ali, o início da segunda metade do século XX. Porque hoje, a educação single sex, basicamente, ela tem uma isonomia perfeita, curricular entre meninos e meninas. Então, a gente está falando que não há diferença nenhuma entre o que meninos e meninas vão aprender. O que a gente vai ter discussões é um pouco sobre o como e qual é a melhor maneira de chegar a esse saber. Mas antes você tinha realmente uma educação em que às vezes você tinha um pouco mais de matérias científicas e exatas para os meninos e linguagens e humanas para as meninas. Hoje esse não é o caso. O currículo base é exatamente o mesmo, tanto para as unidades femininas quanto para as masculinas. Uhum. Então, não é o resgate de uma prática antiquada, não é um modelo extinto. E que mais o que não é? E isso aqui eu acho bem importante. Não é uma opção de fundamentação religiosa. Associa-se muitas vezes, vocês são single sex porque vocês são escola católica. Não. Tem escolas single sex aí pelo mundo que não são religiosas, que... Eu acho que a gente tem que saber defender o single sex como uma opção pedagógica. Uhum. O single sex, ele é uma opção pedagógica. E às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, então é porque meninos... Não. A gente faz isso porque a gente acredita nos benefícios do modelo, porque a gente estudou, a gente se debruçou, a gente comparou resultados, a gente coletou experiências de vivências bem-sucedidas a partir disso, e a gente acha que a melhor maneira de garantir aprendizado e desenvolvimento é pela educação single sex. Mas só isso. E a última coisa que eu queria falar do que não é, também, o single sex, ele não é privação de contato social. Então é pra quê? Para quando eles chegarem numa certa idade, não ter namoro, não ter idade... Não é nada disso também. Inclusive, é bonito ver a gente aqui acompanhando, né, os meninos do Porto Real mesmo, indo, os mais velhos que vão sozinhos para o colégio. Você vê o grupo das meninas, dos meninos, eles juntos, conversando no colégio, e depois vai cada um para o seu caminho, quando eles chegam à instituição. O single sex, ele não é uma estratégia que tenha como objetivo separação, privação, não. A palavra-chave é potencialização. Então, o que eu diria que o single sex é? Ele é uma ferramenta pedagógica para a gente chegar ao indivíduo, para chegar à pessoa. O objetivo da nossa educação é chegar àquela pessoa, aquele ser único e irrepetível. E a gente vai chegar a essa pessoa sabendo quais são várias características dela. E uma característica dela é ser menino ou ser menina. Uhum. Então, é uma maneira que nos aproxima e que torna mais fácil chegar à pessoa. E aí também vale colocar aqui uma outra reflexão, que é a gente tem muita consciência de que quando a gente fala de single sex, não existe o menino e a menina. Isso é um arquétipo. Assim como... Sim. Mas são todos os meninos exatamente iguais, né? E aí todas as meninas exatamente iguais. Então, as pessoas comentam um pouco e se preocupam. Poxa, mas e a menina que gosta mais de jogar um futebol? Um dos argumentos que se tem contra a educação single sex muitas vezes é o potencial reforço de estereótipos de gênero. Mas aqui eu queria falar que, na nossa convicção, é que acontece justamente o oposto. A educação personalizada, ela ajuda a derrubar
estereótipos de gênero, né? Porque quando você está numa sala de aula e não tem o elemento, sou menino ou sou menina, não é tão importante assim você se afirmar sendo o contrário do outro. Justamente no ambiente single sex podem ter mais meninas que gostam e se sentem à vontade de curtir uma partida de futebol, de gostar, porque elas podem ser ali o que elas são. Tem uma atriz famosa, acho que todos conhecem aqui, chamada Meryl Streep, né? E ela estudou em uma instituição single sex, nesse caso foi no ensino superior, e ela fala muito bem desse período da vida dela, com muita alegria. Ela diz que ela usa uma expressão assim, ali meu cérebro acordou. Acho uma expressão bonita. Eu podia ser veemente, engraçada, brincalhona, com as minhas amigas, e estava tudo bem. E que ela gostou muito dessa experiência na vida dela. Então, é essa experiência de clima escolar positivo que a gente quer trazer para as nossas escolas. A gente vê isso, que tanto os meninos como as meninas, no seu modo de ser também, assim, eles têm isso, de estarem muito à vontade entre eles. Então, eu gosto muito de lembrar, uma vez que eu trabalho na comunicação do Colégio Porto Real, a gente tinha que gravar um vídeo, e quando a gente foi gravar com as meninas, algumas estavam mais tímidas, e as amigas ficavam assim, olha, você não quer que a gente saia para você gravar? A gente vira de costas, a gente não sei. Enquanto os meninos já tinham uma gozação. Vai lá, você vai fazer isso aqui. E o clima era, assim, muito amistoso, tanto de um lado quanto de outro, né? E eu fiquei observando aquilo e falei que coisa interessante, né? E se, de repente, tivesse a zoação do menino na menina, naquela fase que eu tava, né, fazendo ali, gravando, talvez fosse um pouco mais complexo ali, né? Bom, isso é uma pergunta bastante comum, vou deixar para você responder sobre isso, né? Justo a convivência, né? Como que os meninos vão lidar com as meninas se eles não tiverem acostumados a conviver? Para que agrupar dessa forma se na faculdade depois todos vão estar juntos? Como é que eles vão saber conviver? Como é que eles vão aprender a lidar com o sexo oposto se na escola, né, não tiveram essa oportunidade? Essa é uma ótima pergunta. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso também, porque me parece bem importante. Talvez aqui vai dar uma resposta mais longa, mas e que vai passar por várias frentes. Um argumento importante é o seguinte, né? Então, por que fazer isso na escola, se na faculdade vai ser diferente, se em outro momento? Quando a gente fala de curvas cognitivas, que são basicamente esses estágios de desenvolvimento da linguagem, das funções executivas, da autorregulação, tanto de meninos quanto de meninas, a gente vê em média, e de novo, em média por quê? Porque não existe o menino e a menina, mas a gente vê que, em média, você tem estágios de desenvolvimento distintos entre meninos e meninas, por uma série de motivos. Por exemplo, o córtex pré-frontal das meninas, que vai regular a atividade de organização e outras, ele vai amadurecer mais cedo. A puberdade nelas vai chegar mais cedo também. Então, a gente tem uma experiência de que essa curva cognitiva, ela faz assim, depois dos primeiros anos da infância, ela faz uma boca de jacaré exatamente ali no período da educação fundamental. Então, onde a diferença é maior, é justamente ali nas idades ali 6 a 10 e 10 a 14 anos de idade. Então, ali dos 6 aos 14 anos, que são exatamente as idades do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Depois, essa curva começa a fechar um pouquinho. Ela sempre é diferente, mas sobretudo depois que chega à faculdade, essa diferença já é bem menor do que jamais foi quando a gente compara as idades. Então, a gente está querendo também pegar esse arco, né? Esses anos de ouro que a gente tem para o desenvolvimento, em que as meninas estão no estágio de desenvolvimento, os meninos estão com desenvolvimentos de tudo que está ligado a funções e aos sentidos, né? Da visão, da profundidade, da mais aguçados, para fazer um trabalho diferenciado entre eles. Então, eu diria que assim, onde o single sex ele tem muita força é a partir desse momento. Por isso também que a gente não faz educação single sex na educação infantil, por exemplo, porque essas diferenças já são muito menores do que quando a gente vê em outros estágios posteriores. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu queria dizer também
é a seguinte: a escola, ela, filosoficamente falando, ela é um ambiente artificial. Ela é um espaço que a gente criou para que aconteçam duas coisas. Uma, que a gente prepare o sujeito para a vida, e que depois que ali também seja parte da vida dele. Então tem essa dupla dinâmica que acontece ali. Então ela não vai conseguir sempre reproduzir perfeitamente o que é uma sociedade, e parece que a gente está muito confortável isso em alguns aspectos, e por que não estaria em outros? Vou dar um exemplo. Numa escola, você convive a maior parte do tempo com pessoas da sua mesma idade. Na sociedade não é assim, né? Então por que quando a gente está falando do espectro idade, a gente está mais confortável de fazer um agrupamento, que em tese é artificial também, porque na sociedade, quando você sai para a rua, você vê pessoas de várias idades diferentes, e não na escola? Então por quê? Porque ali a gente tem que entender quais são os nossos objetivos. A gente agrupa, a gente pensa, a gente faz de acordo com objetivos e intencionalidade. E aí também é uma outra coisa que me parece importante de colocar, e eu quero frisar isso com muita veemência aqui, que é: a gente não está defendendo que todas as escolas devam ser single sex, que só deva existir esse modelo. Não, a gente está defendendo aqui simplesmente a liberdade das famílias de escolher a educação dos seus filhos. Como é um direito das famílias. É só isso, que existe essa opção. Puxa, eu não gosto tanto, eu acho que comparando os prós e contras de cada modelo, do modelo misto e do modelo single sex, eu gosto mais do misto. Tudo bem. A gente gosta no Porto Real, a gente gosta da Solar. Eu posso dizer com muita certeza de que na Solar, os colégios que não são single sex são muito simpáticos ao modelo single sex. Não são por um motivo muito específico, porque por uma boa parte do tempo, o single sex exige uma duplicidade de estruturas. Para os meninos, para as meninas, né? 2 prédios, Então, por esse motivo, não, mas tem-se em conta essas diferentes naturezas, embora iguais dignidades entre meninos e meninas. A outra coisa, dentro dessa linha, da convivência, como eu falei, assim, a escola é um ambiente artificial. A gente já está ok na sociedade de, por exemplo, uma casa é muito normal você ver que tem o quarto dos meninos e o quarto das meninas. Então a gente faz essa separação. Comum, né? Nas Olimpíadas, nos esportes masculinos e esportes femininos. Então a gente está sempre fazendo essas escolhas. Mas tem mais um argumento que eu queria colocar aqui, que é o seguinte. Vamos fazer uma conta juntos, tá? Que é o seguinte: quanto tempo o menino passa na escola, o aluno passa na escola, a menina passa na escola? Vamos considerar as 8 horas de escola e vamos tirar dessa conta o que é o tempo que ele está dormindo. Então vamos considerar que o dia tem 16 horas. 8 na escola, 8 em casa. E quando é fim de semana, são 16 horas em casa, que não são na escola. Se eu tenho 200 dias letivos, eu tenho 8 horas vezes 200 dias letivos, eu tenho 1.600 horas. Se eu tenho 365 dias por ano de 16 horas, eu estou falando aí de um total de 5... Não quero parecer aqui bom de matemática, não, tá? Porque essa conta eu tenho um pouco decorada. Eu tenho um pouco decorada, claro, sim, porque sim. Ela ajuda a embasar mais um dos argumentos favoráveis. Se eu não tiver errado aqui, eu tenho certeza que se eu tiver errado, alguém vai lá nos comentários me corrigir. Essa conta eu acho que dá 5.840, mas a ideia é que essas 1.600 horas que ele passa na escola, sobre 5.840, que são os horários de horas que ele não está dormindo no ano, dá 27%. 27% é o tempo da vida do aluno que ele está na escola. Ele tem, o que significa que ele está 73% do tempo em outros ambientes, dentro da sociedade como ela é. Então, também queria tirar um pouco essa ideia de privação, de uma vivência incompleta. Olha, expressivamente a maior parte do tempo dele, ele está em outros ambientes. A menina está convivendo com o menino está convivendo com a menina. Então, tirar um pouco o peso disso me parece importante também para esse argumento. De novo, assim, eu vou trazer um pouco também esse olhar de quem está vivendo isso empiricamente, que eu acho que falta, às vezes, para quem está de fora, né? Então, eu tô dentro da escola. E claro. Aí, o primeiro ano do colégio de fundamental, de educação single sex, eles estavam no mesmo prédio por uma questão, como você falou, né? De possibilidade de espaço. Então, estavam em salas separadas, mas lado a lado.
né? E você via na hora do recreio, era o início do Fundamental 1, eles não se procuravam. As meninas iam fazer suas brincadeiras, eles não tinham muito essa procura um pelo outro, porque eles realmente, se você vai numa festa ali, na maior parte desse início do Fundamental 1, eles não se misturam tanto. Em alguns momentos vão se misturar, mas não é tanto. Então, eles estavam muito bem na escola assim, né? E depois chega uma fase em que realmente você vê que existe essa procura. Você estava comentando de como os alunos, é isso, eles, aqui na Barra é muito comum, eles estarem ali no condomínio, no mesmo condomínio, frequentarem lugares iguais e aí vão caminhando para a escola, conversando bastante. Agora já estão essa fase ensino médio, final do Fundamental 2, existe realmente assim uma troca maior entre os meninos e as meninas. E o colégio procura também através da associação de pais, né? Assim, a associação de pais procura promover vários eventos de família, né? Então, quando não há em casa irmãos, a gente tem famílias na escola que realmente são todos os irmãos são meninos, ou todas as irmãs são meninas. Mas quando existe essa possibilidade em casa, né? Quando existem irmãos mistos dali, meninos e meninas, a gente trabalha muito também essa convivência no ambiente familiar, né? E você estava falando dessa questão, né? Então, é possível o single sex, a gente viveu isso durante um ano, é possível um single sex no mesmo prédio? Ou, eventualmente, algumas disciplinas juntos? Qual que é a sua visão sobre isso? É uma pergunta boa também. A nosso entendimento, cada escola tem que estar dentro das suas possibilidades, claro, né? Mas, se a gente for pensar conceitualmente, que eu acho que é a pergunta aqui, existe sim um modelo ideal, e a gente acha com muita alegria que o Porto Real está muito próximo desse modelo, que é exatamente esse modelo em que a gente tem 2 prédios, a unidade feminina, a unidade masculina, a gente procura ter também uma equipe docente, é importante também colocar isso, né? De procurar ali professoras para as meninas, procurar professores para o menino. Não vai ser sempre perfeita essa relação, mas, poxa, que legal é uma menina olhar uma professora de matemática, de física, ali que seja mulher, para ela também se inspirar. E também para os meninos, a gente sabe que a educação básica, ela é uma área que vai ter mais professorais em geral, sobretudo ali nos primeiros anos. E então ele ter modelos de identidade masculina também, isso ajuda muito, até porque a gente está falando aí de professores que vão entender como funciona o universo, a cabeça dos meninos. E esse modelo, então, né, em que você tem ali a unidade masculina, a unidade feminina, você procura ter professores, mas sempre o mesmo currículo. E isso também é muito importante. A gente fala no Porto Real, né, que as meninas e os meninos eles têm o mesmo direito à aprendizagem e vão aprender as mesmas coisas. Só que também a gente vai considerar aqui que existe o modelo ideal e existe o modelo possível, né? E às vezes a distância entre o real e o possível é maior do que a gente gostaria, mas tudo bem. Então a gente às vezes vai ter situações em que a escola, por uma restrição de espaço, mas ela não vai conseguir ter 2 prédios. E aí ela vai fazer dentro de um só o melhor modelo possível, vai ficar muito legal também. Você, às vezes, vai ter escola que não vai ter nem essa possibilidade. E o que a gente fala mais importante, assim, do que definir exatamente um checklist do que são todos os requisitos de estrutura, de arquitetura para ter uma escola single sex, a gente fala que é para ter essa ferramenta no bolso. Essa ferramenta sempre à disposição. Então, você vai ter, às vezes, escola que vai falar assim, olha, como que eu posso trazer isso para o meu ambiente, para a formação de professores, a gente, com algumas escolas, conversa assim, será que, por exemplo, a sua educação física já não pode ser uma educação física single sex? Então, por exemplo, vocês vão lá e juntam 2 turmas e fazem meninas e meninos, porque como o desenvolvimento corporal nos meninos ele é diferente, dependendo da atividade proposta, você pode gerar um desestímulo para as meninas dentro daquela atividade. Em média, né, o centro de gravidade do homem é mais perto do tórax, da mulher é mais perto do quadril. Então, o tipo de trabalho corporal que você vai fazer também vai obedecer a proporções distintas. Então, mais do que
ser um modelo estanque, binário, né? Ou é isso ou não é single sex, a gente acha que é uma ferramenta, é um debate que a gente precisa estar sempre aprofundando e que a gente sempre dentro das possibilidades pode colocar para que plasme o ambiente escolar. A educação, principalmente Fundamental 1, é majoritariamente dominada ali por professorais. A gente tem pouca presença de homens na educação, principalmente no Fundamental 1. Eu queria que você falasse assim, quais as vantagens da gente também ter professores homens para os meninos? Sim, é muito importante, muito bom que a gente consiga trazer mais professores, também animar professores homens para entrar nessa faixa etária ali, especialmente do Fundamental 1. Acho que existe toda uma literatura que mostra para a gente que muitas vezes os comportamentos que a gente considera como comportamentos de disciplina, de adesão à regra, são comportamentos que favorecem muito as meninas, né? Porque é a forma como ela já tem uma autorregulação, uma organização, né, mais cedo, sobretudo do ponto de vista corporal, com relação ao espaço. O famoso consegue ficar sentada. O famoso consegue ficar sentada. Por mais tempo. Vai custar mais para o menino desenvolver isso, desenvolver esse esforço. E tem algo no professor homem, com essa identidade masculina, com essa capacidade de entender o universo do menino, com essa capacidade de chegar até ele, de conseguir entender o que é uma inquietação mais, né, normal, o que é uma coisa que precisa ser trabalhada ali com ele. Então, eu acho que o professor, ele tem essa capacidade, né? Claro, não estou dizendo que aqui a professora não tenha, de forma nenhuma. Mas ele consegue, o aluno consegue olhar para ele e enxergar ali um modelo. Ele consegue chegar para o aluno entender assim, olha, o que dá para fazer agora, como que a gente pode aqui propor uma atividade. A gente vê várias vezes, às vezes, em turma de meninos, uma atividade que o professor faz, os meninos levantam, os meninos sentam, porque ele sabe que chega uma hora que a linguagem corporal ali tá precisando se manifestar. Então, eu acho que essa é uma das outras vantagens do nosso modelo. A gente gosta disso, a gente vê que os meninos gostam muito dos seus professores, eles têm um carinho muito grande por eles, porque eles ali identificam o modelo possível deles de futuro, né? Puxa, eu posso me espelhar nesse cara aqui, isso é muito bom, né? Pois é, gente, e eu acho que os professores homens também têm essa linguagem masculina que é muito legal para motivar até, né? A gente tem todo ali o tema das virtudes, o projeto de virtudes, e quando eles são muito pequenos a gente às vezes quer concretizar, e eu acho muito interessante entrar lá na sala dos meninos e ver que eles têm toda uma corrida ali de espaços num projeto de nobreza. Então ele é lá cavaleiro, depois ele é escudeiro, depois ele vai ganhando pontos de nobreza por bom comportamento, que é algo que ele tem que buscar também, esse bom comportamento. Aí tem às vezes lá na sala alguma coisa como feras do mês, né? Aí os aniversariantes são as feras do mês, e aí tem lá umas imagens bem próprias, né? Esse universo masculino, que são coisas que realmente os professores trouxeram, assim. Existem diferenças dos meninos e meninas que são reais. Então, por exemplo, a amígdala, que é a parte do cérebro que é responsável pelo controle emocional, ela, nas meninas, ela vai estar mais ligado ela vai se ligar mais cedo às áreas da linguagem, da fala, né? E nos meninos mais cedo às áreas motoras. Então, por isso que a gente vê que tem uma questão, e a gente tem que lidar, né, um pouco nas escolas das meninas da conversa, né, que a gente tem que ser capaz de... Meninas, vamos voltar, né? Você abre uma discussão para a turma e você tem que ser capaz de voltar, você tem que cortar um pouco a conversa paralela. E os meninos é o tema do movimento, né, do controle. Por isso que às vezes associa, essa inquietação do menino com uma certa brutalidade, mas não é. Muitas vezes e você tem que corrigir, mas muitas vezes não é, e é só uma linguagem dele. Por isso que eu acho que também o Porto Real acerta muito quando tem uma carga de educação física muito relevante. Os meninos, né? O tempo de intervalo também, às vezes... Tempo de intervalo. Diferente, assim. Eu queria que você falasse um pouco agora, porque, bom, senão as pessoas podem pensar que a educação personalizada é o modelo single sex. Então, existe uma diferença, né, entre o modelo single sex dentro de uma educação personalizada, que eu queria que a gente entrasse um pouco nisso, né, ou o modelo single sex por si só. Então, eu queria
que você comentasse com a gente quando que surgiu esse modelo, né, de educação, por que surgiu esse modelo de educação personalizada, né, e o que ele tem de vantagem para esses outros modelos vigentes, né? É uma boa pergunta também, porque às vezes a gente escuta assim, então, se eu não for um colégio single sex, eu não posso ser um colégio de educação personalizada? Não é nada disso. Não é nada disso. Então, vamos lá, assim, primeiro, acho que tem muitas frentes essa pergunta. A primeira é a seguinte, você tem colégios single sex, o Reino Unido eu acho que é um bom exemplo, que são colégios muito tradicionais, são colégios de muito prestígio, que eles nasceram ali da continuação do trabalho de algumas ordens religiosas na área da educação, e isso foi continuando ao longo do tempo. Então, você tem uma tradição single sex ali, por exemplo, muitas vezes associada a uma ordem religiosa. Então, você tem os monges fazendo o colégio dos meninos, as monjas fazendo o colégio das meninas. Não são escolas de educação personalizada, tem uma espiritualidade própria da ordem religiosa que está por trás, mas eles entendem que vão fazer um trabalho mais compatível com a proposta pedagógica deles e eu acho que essa é a beleza do mundo, né? Assim, você tem mais de 10 mil instituições pelo mundo, você não tem mais de 10 mil instituições de educação personalizada. Vão fazer por diferentes motivos, né? Os motivos que você tem nos Estados Unidos, por exemplo, para ter educação single sex são diferentes, porque nesse país, por exemplo, a educação single sex não atinge só as elites econômicas, atinge outros estratos sociais, outros modelos de escola, e são outros objetivos que estão por trás daquilo. Por isso que eu digo, é uma ferramenta que você pode usar para qualquer, né? Para qualquer não, a depender do objetivo que você tenha. O Vitor Garcia Oz, ele dizia que personalizar é o mesmo que se referir à pessoa. Então eu volto àquele ponto, aqui, pedagogia da repetição, né? Vamos falar que o nosso objetivo aqui é poder chegar à pessoa, é sempre esse. A educação personalizada, ela bebe muito do personalismo, né, que eu chamaria talvez uma corrente filosófica, uma filosofia, que ela nasce ali no século XX. Você tinha duas cosmovisões conflitantes, de um lado o comunismo, de um lado o liberalismo, e aí você olha para aquilo e fala assim, nenhum desses dois dá resposta. E aí ele tenta pegar o que ele entende que existe de bom em cada uma das duas coisas. Na doutrina católica, a gente sabe que o comunismo ele é incompatível, mas o que se coloca ali é que é o seguinte, olha, o que você tem nessa cosmovisão? Você tem a atenção do homem para um projeto comum. Então, vamos pegar esse elemento. O problema é que você tem uma instrumentalização da ética. E aí, do outro lado, no liberalismo, você tem, um lado positivo que você tem aqui a primazia do sujeito, do indivíduo. Isso quem fala é Juan Manuel Burgos. Ele tem um livro muito bom, Introdução ao Personalismo também, que é outra dica que eu deixo aqui. E o lado negativo é que esse sujeito está fechado em si mesmo. Então, vamos pegar a primazia do sujeito e tensioná-lo para um projeto comum? Então, claro que é muito mais rico do que isso, né? A gente está falando de uma visão da pessoa. Eu gosto de chamar a educação personalizada, não é método. Não é método. A gente tem que tirar que não é, porque ele comporta métodos diferentes. Tem gente que chama de um estilo pedagógico, de um projeto pedagógico. Eu gosto de chamar de uma filosofia educacional. Para mim é isso que é a educação personalizada. Porque a gente tem o método fônico, o método Singapura. Esses são métodos. Métodos para alfabetizar, método para desenvolver o raciocínio lógico, mas ela tem uma finalidade clara, uma visão clara do ser humano e práticas à disposição. E isso, para mim, a educação personalizada tem. Então, nesse personalismo que a gente está falando de um sujeito que se abre para o outro, que se abre para um projeto comum, é toda a ideia de que eu não existo, eu coexisto, né? Eu existo sempre em relação. A gente vai chegando mais perto do conceito da pessoa. Por isso que a gente fala muito de pessoa, a gente não fala tanto de indivíduo, né? Porque não é essa partícula da sociedade que eu estou falando, de uma pessoa que tem valor infinito.
que tem abertura ao transcendente. Então, a educação personalizada é a educação centrada na pessoa. E isso é importante de falar, porque você vai por aí, você pode comer um sorvete personalizado, você pode comer... E a gente confunde, às vezes... Isso, a customização, né? Personalizado com customizado, individualizado. Isso é um erro. Isso é um baita erro. Educação personalizada é aquela que se refere à pessoa. E é isso que a gente tem que ter. Seria muito... Não seria exatamente um slogan muito fácil, né, de educação centrada na pessoa, mas no fim das contas, o importante é que a gente entenda isso, que a educação personalizada, ela está centrada na pessoa. E a gente faz essa quebra da pessoa, que não quebra a pessoa, porque a gente não aponta para a fragmentação, a gente aponta para o todo. Em 5 dimensões, né, dimensão intelectual, dimensão social, para ajudar a entender melhor esse todo, mas elas são indissociáveis. Vamos falar as 5 dimensões, porque isso também foi uma dúvida que ficou no podcast da Adriana. Ela falou das 5 dimensões, de trabalhar bem essas 5 dimensões, e a gente não entrou em quais eram as 5 dimensões. Então, apresenta quais são as 5 dimensões, por favor, e assim, qual é o nosso objetivo trabalhando essas 5 dimensões. Tá bom. Olha, as 5 dimensões da pessoa, segundo, tem 2 grandes formas de colocar isso. Eu vou colocar uma aqui que eu acho que vai ser mais fácil da gente entender. Então, a gente tem uma dimensão que ela é intelectual. E aí, eu acho que isso aí já é uma primeira coisa importante, que a gente poderia já associar rápido a uma visão mais acadêmica, né? E a gente poderia parar aí na educação, de ficar só na dimensão intelectual. Mas a gente vai além. Você tem uma outra dimensão, que é a dimensão social. São as relações que esse sujeito faz com o outro. Você tem uma dimensão que é a dimensão emocional. Como ele lida com os afetos, como ele percebe e sente o mundo, as pessoas. Você tem uma outra dimensão, aí que é muito importante, que é a dimensão física. Que às vezes a gente deixa muito separada de lado, mas o corpo, o sujeito é corpo e alma. Então, qual é a sua relação com a corporeidade? Como você lida, cuida do seu corpo? Como você está no mundo? E, por último, uma dimensão transcendental, que a gente pode falar como abertura para Deus, mas também abertura para o outro. Sair de si. Um projeto de voluntariado, por exemplo, ele está muito bem localizado dentro dessa dimensão transcendental. Você convida o aluno a sair de si em direção ao outro. A gente comenta aqui às vezes que tanto um pouco pelo que você comentou de haver diferentes visões de mundo, e aí às vezes existem 2 correntes mais fortes de visão de mundo, de uma certa ideologia a respeito, né, de como deveria ser a sociedade. E também, por outro lado, existem professores que veem que os alunos são muito terceirizados, e aí às vezes não acontece uma educação comportamental em casa, e a gente caiu então a escola vai ter que ensinar só português, matemática, aquele ensino técnico, né? Exatamente. Então, uma escola de educação personalizada não acredita que exista só um ensino, olha, só estou aqui para te passar português. Não. Estou aqui só para te passar conteúdos Perfeito. matemáticos. Então, eu acho que isso é muito interessante quando a gente fala do desenvolvimento intelectual. André, você usa uma palavra que eu gosto muito, até desculpa aqui, mas eu não queria resgatar, porque ainda está quente aqui na mesa essa palavra, que é a terceirização. Essa palavra é muito boa, eu gosto muito dela, eu uso também, porque existe um risco quando a gente pensa nessas 5 dimensões da terceirização. Então, eu vou deixar a dimensão intelectual com a escola, eu vou deixar a emocional com o psicólogo, eu vou deixar a corporal com o clube, a social com a transcendental com o padre na igreja. E aí, o que aconteceu? A gente terceirizou a educação, mas para mim o maior risco não é nem esse. O maior problema, né? O maior malefício gerado não é nem só a terceirização da educação. É que a gente fragmentou a pessoa quando a gente fez isso. Então, o que a gente acredita que é o maestro de todas essas dimensões e todo esse processo? A família. Isso.
É ela que está no centro desse projeto. É o protagonismo da família que é o nosso ingrediente secreto, que eu diria. E nada pode ser terceirizado, né? Às vezes a gente vê um aluno que vai muito bem na escola, então os pais pensam o seguinte, ó, intelectualmente tá bem resolvido na escola, e a responsabilidade dos pais é essas 5 dimensões. Então, intelectualmente, você tem que observar se seu filho tem uma dificuldade ou se seu filho é muito bom, oferece mais para ele, né? Então, assim, tem que ser uma preocupação total. Agora, eu queria entrar um pouco nesse olhar também de que cada ser humano é único e irrepetível. Isso é muito importante para a educação personalizada. Vão ter ritmos diferentes de aprendizado e às vezes isso não pode ser, né, jogado ali num bolo. Então, os nossos alunos são conhecidos pelo seu nome, pelos seus gostos, enfim, pelos seus hábitos. A gente procura realmente conhecer esses alunos e a gente tem algumas práticas, né, para poder trabalhar isso e conseguir conhecer os nossos alunos. Eu queria que você falasse um pouco também sobre esse olhar único sobre a pessoa. Isso... Então, eu diria que, assim, o nosso ingrediente secreto do ideário, de fato, é o protagonismo familiar. Eu acho que, do ponto de vista prático, nosso ingrediente secreto é a preceptoria. Não tem ferramenta mais poderosa, a nosso ver, na Solar, digo aqui, para chegar à pessoa do que a preceptoria. E eu lá no Porto Real a gente fala mais as tutorias, né? Tutoria. Assim. Então, tutoria. Está trocada aqui a palavra, são palavras que a gente pode alternar aqui e usar, mas a tutoria. Por quê? Porque eu acho muito ruim quando a gente pensa numa escola e numa prática pedagógica em que o aluno, ele não tem, digamos assim, alguém que acompanha a jornada dele mais de perto ali, como um guardião da caminhada dele na escola, que o preceptor faz um pouco esse papel. E aí o que acontece é que quando você tem que falar desse aluno, muitas vezes você faz o quê? Você reúne lá todo mundo, o professor dessa matéria, daquele, o psicólogo e tudo, e bota todo mundo numa mesma reunião, no conselho de classe, e todos ali trazem um fragmento daquela pessoa, mas que juntos não formam a pessoa. Então, a preceptoria, para mim, é justamente essa ferramenta pedagógica que a gente tem na escola para falar que essa pessoa ela é única, indivisível e irrepetível. Ela precisa ser conhecida, ela precisa ser cuidada, ela tem um nome. E isso, sim, a gente está falando de um trabalho que é feito com que é irrepetível, é impensável. Vamos supor, por absurdo, uma mesma preceptoria de um para outro é impensável, porque não existe a mesma preceptoria para pessoas distintas. O mesmo plano, né? O mesmo plano formativo. Só explicando também, para quem ainda não conhece, né, que a tutoria acontece... Tutoria, tem que falar tutoria. Na educação infantil, a gente faz esse encontro dos pais, né, pai e mãe com a professora, apenas o pai e a mãe daquele aluno com a professora para falar sobre o desenvolvimento em todas essas dimensões a cada 3 meses. Então, e depois, a partir do fundamental, o aluno também tem um encontro com o professor e nesse encontro a gente aborda essas dimensões e a gente procura trazer um plano pessoal de melhora. Então, sempre os pais vão ter o seu plano pessoal de melhora e os alunos também. E é um plano pessoal de melhora decidido pelos pais. Não é a escola que fala, vocês precisam melhorar nisso. É uma conversa sobre o que está acontecendo, o que preocupa os pais, o que preocupa também observando a criança por um outro olhar, né? E então, só para complementar um pouco o que a tutoria traz, né? Então, isso, não tem como ter o mesmo plano para várias famílias, para vários alunos, né? Então, é sempre olhando para aquela pessoa. Isso eu acho que é... E eu acho que ela é diferente, né? A preceptoria é diferente, sei lá, de uma reunião de pais normal, de uma conversa, porque isso acontece, é muito bom que exista nas escolas de uma forma geral, mas é como se você desse um duplo clique, né? E você atinge camadas mais profundas ali, porque a gente vai fazer um trabalho sempre pensado para todas as dimensões da pessoa. Então, os preceptores, eles vão conhecer aquela pessoa mais a fundo mesmo, né? Porque eles vão ter uma convivência ali, eles vão criar um laço que vai permitir que o que vai ser discutido e planejado com a família dê conta de mais realidades dele
além só do momento da aula, a gente está falando de todas as relações dele dentro da comunidade escolar. O professor João Malheiro, ele lançou o livro da educação personalizada e esse ponto eu achei muito interessante. Quando ele fala da tutoria, como, né? Às vezes, como pais, a gente pode ter um olhar um pouco enviesado no sentido do carinho, do coisa. Então, enfim, e também porque a gente tem aquela convivência familiar. Sim. Quando o filho está em outro ambiente, com outros filtros sociais, com outras relações sociais, a gente tem um outro olhar que agrega a esse. Então, é um ponto de vista que a gente troca na tutoria, que é muito interessante. E ele fala muito sobre o desenvolvimento também dessa autorreflexão depois do aluno, né? Uma consciência sobre o que ele está vivendo, como ele está se relacionando com as pessoas, com o mundo, com os estudos. Então, provocar de uma forma mais próxima essa autorreflexão, né? Então, achei... O André, sabe um exercício que eu gosto de pensar? É assim, se eu hoje fosse tutor do Wilton de 12, 14 anos de idade, o que eu diria para ele? Eu acho que é uma ideia boa, né? Para a gente pensar no valor da tutoria, a gente pode pensar assim, quanto vale uma pessoa que nos quer bem e tem autoridade, que é preparada, que sabe, ao nosso lado nos ajudando a crescer? E eu falo assim, que coisas você teria dito para a Andréia de 12, 14 anos naquele momento e que teria muito valor e que talvez tivesse, digamos assim, acelerado a caminhada em momentos em que você cometeu erros que você poderia ter evitado. E é exatamente essa autorreflexão que o aluno é capaz de fazer, porque realmente mais importante do que qualquer coisa é que o aluno perceba que ele tem uma chance de desenvolvimento ali. A gente fala muito dessa questão, para ajudar a crescer, a gente precisa de uma medida ali de exigência que a própria pessoa não consegue ter muitas vezes. Sim. Ela até quer aquele bem, ela sai com aquele plano, né? Mas a gente precisa voltar e avaliar como está sendo e como que a gente pode reajustar a rota. Então, um adolescente, às vezes, ele não vai se exigir ao máximo porque não é próprio dele. Então, ter alguém ali que vai acompanhando, apostando nele também, pode acontecer isso, né? Então, não acho que eu não consigo, acho que eu não acredito, né? Assim, em mim, né? Então, pode reforçar a autoestima, tem várias coisas que a gente pode captar por ali. E eu queria que você falasse assim, esses pilares da educação personalizada. Então, a gente entrou nessa questão do protagonismo dos pais, da tutoria. Existe mais algum, né? Que é mais de pilares que você pode falar, que você considera importante na... O protagonismo dos pais, eu acho que é o slogan que está no centro de todos os nossos projetos. Assim, é a família no centro da educação. Isso é até o slogan da Solar, né? A família no centro da educação. Eu acho que como prática pedagógica, a gente fala que não dá para pensar a educação personalizada sem a preceptoria, que é o conhecimento da pessoa. E aí, preceptoria com o aluno, preceptoria com a família. Não dá para pensar em educação personalizada sem formação de pais. Muito importante. Esse é um colégio de famílias para famílias. Então, formação de pais é inegociável também para a gente. Formação docente também. É muito importante. O Porto Real tem formação em base diária, se eu não me engano. É um investimento desproporcional na qualificação e formação daquele docente que está ali diante do aluno. O trabalho com as virtudes é um tema muito importante também do nosso projeto. A virtude não só como uma aula na semana ou mais isso, mas como um esforço escolar que possa estar plasmado em toda a vivência da escola. E no nosso caso, em particular, a inspiração católica, que anima ali o nosso projeto. Eu estou falando assim um pouco do nosso jeito, a nossa forma de fazer a educação personalizada, mas eu diria que assim, se você olha para todos esses elementos, você tem que encontrar a gente, porque isso digamos assim, isso é muito Porto Real, isso é muito Solar. Muito bom. Então, eu queria pegar um pouco mais nesse ponto da formação de pais, porque eu acho que ela é fundamental e eu tenho feito, assim, eu falo que é a minha bandeira agora lá, porque
Bom, eu vejo ela desde o princípio do colégio. O colégio era bem pequeno. Quando eu cheguei lá, deviam ser 70 alunos, não eram nem 100 alunos, e a gente via quase 100% dos pais, né, como um compromisso. Porque quem escolhe um colégio de educação personalizada com formação mensal, né? Então a gente dá uma formação mensal, ela quer se formar, eles entendem esse protagonismo, né? Mas às vezes vai passando o tempo e a gente acaba não lembrando da importância dessa formação. Qual é o papel da formação de pais na educação personalizada? Posso ser duro? Você deixa? Com certeza. Vou falar como eu encaro isso. Por favor. Para mim, o pai que falta formação é como o aluno que mata a aula. Muito bom. Eu acho uma pena quando isso acontece, e aí tem que colocar um pouco aqui que um valor muito importante para a gente na Solar, nas nossas escolas, é o valor da estudiosidade. A gente chamaria assim, formar pessoas estudiosas, alunos estudiosos, professores estudiosos para que sejam melhores professores e pais estudiosos para que sejam melhores pais. E o que a gente propõe nas nossas escolas, sinceramente, é muito mais do que uma escola. A gente propõe uma comunidade, para usar a palavra da moda, um ecossistema formativo. E, claro, que você vai ter imprevistos, vão acontecer situações, a vida está acontecendo, você tem um trabalho, você tem uma situação, mas acho que é só cada um colocando a mão na consciência que vai saber se está colocando o empenho real para estar nessas formações. Eu acho uma pena quando a gente tem falta, porque é parte da escola oferecer uma boa formação, e eu acho que se a escola não está oferecendo essa boa formação, deveria ser parte do que a gente entende por parceria da família, comunicar que isso está acontecendo, mas não faltar. A minha visão sobre isso, porque, sobretudo a gente que é brasileiro, a gente não gosta de conflito, a gente não quer desagradar, e às vezes a gente vai deixando de perceber valor em alguma coisa, e aí a gente vai, puxa, eu tô meio sem tempo, eu não tô podendo, tô um pouco enrolado, quando na verdade tem algum outro motivo. Tô menos interessado. E aí a gente precisa entender que motivos são esses. Porque tá repetitivo? Não sei. Pode ser que esteja, pode ser que não. Eu também queria frisar aqui a pedagogia da repetição, tá? Porque eu acredito muito nisso. Aquela ideia de que a gente não entra 2 vezes no mesmo rio é verdade. Você vai ouvir uma coisa parecida em um segundo momento, aquilo vai entrar de um jeito totalmente diferente. Porque a fase da criança é diferente, outra. Porque você já tem mais repertório. E também porque eu acho que às vezes é muito fácil a gente pular pro já sei. Já sei. Então, porque essa estratégia não está mais funcionando. Então, assim, ajuda a escola, se é o caso, a revisar as estratégias. Porque também a gente sabe que às vezes uma estratégia formativa cansa e você precisa mudar. Acontece com todo mundo, até com a gente. Mas a pior coisa que eu acho que que a gente pode ter é a ausência. Então, escola e família precisam conversar nesse caso e entender o que está acontecendo. E é interessante, eu fiquei muito marcada quando a gente teve uma formação dada lá pela... enfim, uma pessoa deu a formação e depois ela deu uma formação para as alunas do Fundamental. E ela falou, olha, eu vim aqui dar uma formação de pais e esse auditório aqui estava cheio. E sabe por que esse auditório estava cheio? Porque os pais de vocês se importam com vocês, porque eles se preocupam com vocês. Isso. E eu acho que a criança percebe isso, né? Tenho certeza que os alunos têm essa percepção. Caramba, meus pais... A alegria que eles ficam quando os pais vão fazer tutoria. Meu pai vem hoje, meu pai tá na escola. E quando eles percebem, né? Então o pai fala, olha, hoje eu tenho formação. Essa presença do pai na escola, esse empenho do pai por educar, né? Se educar... percebido por eles, e eu acho que vai fazer diferença até na autoridade, assim, claro. Né? Então vai fazer diferença porque o pai tá mais seguro daquilo que ele tá. São tantas dúvidas que surgem na vida dos pais e dos educadores. Quanto mais formação você tem, mais você tem segurança daquilo, reforça a sua autoridade. E essa percepção de se sentir amado, eu acho que é muito, muito interessante, né? Eu não sei se os pais têm isso tão claro, assim.
Isso é um excelente ponto, porque sinaliza uma coisa muito forte para a criança. Tem um terceiro ponto também que eu queria colocar aqui, que foi uma frase que eu vi recentemente, de uma pessoa que estava falando assim, sobre um determinado saber na vida. Ele falou assim, olha, eu tinha entendido tudo na época, mas só agora caiu a ficha. Essa é uma ideia importante também para a formação de pais. Eu já sei. Às vezes a gente já entendeu tudo, mas só em outro momento é que cai a ficha. Que você entende como dar o salto da teoria para a ação, como você entende como colocar aquilo no repertório. Eu acho espetacular que a gente está falando de... Cada formação de pais é como se fosse um livro que a pessoa está lendo naquela área do conhecimento e que a escola mastiga para você, por exemplo, facilita para chegar até você a ideia. E é tão bacana de pensar que, mais legal ainda, é como se todo mundo estivesse lendo o mesmo livro e tendo acesso ao mesmo, porque todos podem trabalhar de maneira parecida, revisitar estratégias que fazem sentido, que não fazem, mas não faltem a formação de pais. Isso faz uma diferença para o ambiente escolar. Sim. A gente tem um alinhamento entre a escola e as famílias que é muito importante. Quando está todo mundo, né, unido num objetivo educacional, quando está todo mundo unido, né, nos valores que tem, isso flui de uma outra forma também, né? A gente cria ali uma unidade, fortalece, e as pessoas que mais vão são as pessoas mais motivadas, elas sempre saem, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Às vezes a gente traz o mesmo palestrante, algumas vezes, nossa, ele realmente, e aí a gente fala, sempre tem uma novidade. Teve outra frase lá no livro também da Educação Personalizada do João Malheiro que me marcou, que é: a gente educa da maneira como a gente está se educando também. Então, se eu estou valorizando, se eu estou me colocando em formação, isso vai passar também para os meus filhos, né? E a gente faz essa reflexão sobre vários aspectos da educação, mas às vezes aspectos de amadurecimento dos pais. Então, de reflexão sobre a vida dos pais. Então, isso acaba também ajudando muito no processo de... Né, a gente falava das virtudes recentemente para os pais, as virtudes a serem praticadas no lar para os pais. Então, o pai vai se educar naquela virtude, vai ser muito melhor para ele também educar os filhos nas virtudes, né? Enfim, formação de pais, não faltem as formações de pais, porque... Fica o recado, com certeza. Exatamente. E agora a gente iniciou o ensino médio. Fala um pouco, né, como que é esse projeto de educação personalizada para esse momento do ensino médio, qual é o objetivo, o que você está observando, né, dos passos do colégio do Porto Real. Tem outros colégios da Solar que já estão no ensino médio, então como é que é esse educação personalizada no ensino médio? Sim. O que eu digo do ensino médio é que é uma escola dentro de uma escola. Decidir para o ensino médio é abrir uma nova escola, é renovar essa decisão feita lá atrás, porque o ensino médio ele tem características muito próprias, ele tem um ritmo muito diferente, ele tem objetivos... Não diria que seriam objetivos diferentes, né? Objetivos são iguais, mas ele tem uma prática pedagógica que... ela vai ser percebida de uma maneira diferente pelo aluno e pela família também. Eu diria que o tema da escolha acadêmica, da escolha da carreira, do ritmo de estudo, isso vai aparecer com muita força no ensino médio. Sempre o nosso colégio são colégios de muita exigência acadêmica, mas especialmente no ensino médio, que a gente está falando de um vestibular ali ao fim do processo, a gente está falando de colocar os alunos num ritmo de estudo que seja um ritmo competitivo, que seja um ritmo alto. E claro, que fazer os alunos chegarem até lá vai custar para eles, né? Vai exigir esforço, vai exigir empenho, vai exigir frustração, vai exigir saber se levantar depois de uma queda, porque a gente tem um projeto ambicioso também do ponto de vista acadêmico. A gente acha que a formação, parte da formação humana e parte muito importante da formação humana numa escola de educação personalizada é a formação acadêmica. E a preceptoria também, parece que eu vou vou dando voltas aqui, mas é verdade, porque a gente acredita muito no projeto, mas a preceptoria ajuda muito esse aluno, porque a preceptoria,
depois de ele fazer esse trabalho, como a gente comentou agora há pouco, de reflexão, de autoexame, ajuda ele a entender bem quem ele é. Então, o nosso aluno ele chega no ensino médio com um nível de autoconhecimento muito alto. E isso vai facilitando para ele o processo de escolha, o processo de seleção de estratégias, porque ele vai ter que agora encontrar as melhores formas de estudo para ele. E acho que uma outra coisa também é, com a preceptoria e ali com alguém ao seu lado e também com um outro conjunto de alunos com os mesmos objetivos, ele se percebe... Ele tem uma ferramenta para autorregulação muito maior, porque a outra tensão desse momento para todo mundo é, ai meu Deus, esse aluno aqui ou essa aluna aqui está muito tensa, muito nervosa, muito... E que bom é você saber que tem alguém do seu lado e falar, calma, você consegue. Vai, vamos reorganizar isso, vamos virar... De novo, eu acho que às vezes num colégio sem preceptoria, o aluno não tem essa oportunidade de ter alguém que o conhece muito a fundo mesmo e que perceba, junto com ele, quanto que ele pode dar naquele momento. Porque a gente sempre quer que os nossos alunos deem o máximo que eles podem naquele momento e tenham ambições extraordinárias, né? Isso é uma coisa que é importante também. A gente quer metas altas para os alunos e para a escola. Então, a gente não se propõe a pouco. A gente quer um nível de exigência acadêmica muito alta. A gente vai continuar muito forte no tema da formação humana. A gente sabe que esses são os últimos anos dos alunos com a gente. Então, além de todas as dimensões, na dimensão transcendental, a gente quer que esses alunos saiam daqui realmente, digamos assim, já bastante treinados em sair de si e ir em direção ao outro, para que quando eles estejam ali na faculdade, no trabalho, na vida, na família, eles deixem uma marca muito positiva no mundo e na vida das pessoas. Entender, assim, essa função do trabalho, da carreira que eles vão escolher, de um ponto de vista que não seja só egoísta. Claro. Porque o trabalho, a gente entende o trabalho como um serviço. Exatamente. Exatamente. Então, a gente entende como um serviço. Então, se ele não está aberto aos outros, ele nunca vai ter essa compreensão de uma forma total. Vai ser sempre o trabalho para ele, pelo que ele vai receber, enfim, os elogios que ele vai receber. E isso é preocupante. A gente A gente não quer metas egoístas, né? Eu quero aqui, minha meta vai ser isso aqui, porque aí eu resolvo a minha vida, porque não. Uma coisa que é um exemplo que eu acho bom dessa fase, né? Que o aluno que chega um momento e fala assim, eu vou escolher tal curso, porque tal curso vai ser mais fácil de passar, isso não vai me exigir tanto, e aí é trabalho do preceptor chegar assim, por que você está mudando? Você pode dar mais, então vamos lá. Não desanima não, você está só cansado, respira, vai fundo, você não vai dar menos aqui. E a minha experiência com esse ensino médio, com esse aqui, embora seja muito exigente, os alunos sofrem menos, porque eles são muito acompanhados. Eles se desgastam menos com o processo, porque eles se sabem amados, se sabem queridos, se sabem apoiados, eles se sabem objeto de um amor incondicional dos pais, dos professores, da família. Então fica muito mais fácil, assim. O colégio não está querendo uma campanha de marketing quando eu sair no ensino médio. Ele quer olhar para a minha vida e ver que eu construí uma história feliz. Né? Ai, que demais. Isso realmente é muito bonito a gente falar isso, sobre o quanto a gente ama os nossos alunos. Fala um pouco mais da Solar, porque assim, é um projeto tão encantador. Eu sei que todo mundo está aqui falando, eu quero educação personalizada, eu quero educação personalizada. De fato, no Instagram do colégio, a gente vê muitas pessoas, na minha cidade. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que é a presença da Solar no Brasil. Então, falar um pouco dos outros colégios. Fala um pouquinho desse panorama pra gente. Tá bom. Bom, a Solar hoje... ela tem 14 anos de existência. Ela nasceu em 2012 e hoje a gente tem colégio já nas 5 regiões do Brasil. Então a gente tá... Que alegria! São mais de 20 escolas. A gente está falando nesse momento de mais de 5.000 alunos. Todas as escolas têm uma trajetória de crescimento muito parecida com o Porto Real, né? Crescendo sempre um pouquinho de cada vez para dar passos que caibam
E trabalhar muito bem cada etapa. E trabalhar muito bem cada etapa. Porque realmente, como é um projeto bastante particular, né? Os professores e diretores e coordenadores precisam se familiarizar, claro, e ganhar esse olhar, né? Então, tem vários objetivos esse crescimento, digamos assim, muito pensado e estruturado, e um deles é esse também. Para que a gente realmente consiga fazer o melhor trabalho possível com os alunos e com as famílias, e para que toda a comunidade vá aprendendo de cada vez a ser uma escola maior, né? Porque cada aluno novo que entra numa escola gera uma escola diferente, porque cada pessoa importa. E o nosso colégio mais antigo é o Colégio Catamarã, em São Paulo, que ano passado fez 30 anos. A gente tem muitos colégios que abriram recentemente, nos últimos anos, porque a gente realmente teve, digamos assim, um boom. A gente teve uma descoberta da educação personalizada, país afora. Então, a gente tem muitos grupos com a Solar, muitos grupos que também estão aí buscando suas iniciativas próprias, ou solo, ou com outros grupos, mas porque viram a potência dessa filosofia educacional e dessa compreensão do ser humano, que se traduz num projeto pedagógico muito completo. Então, eu fico sempre muito contente quando eu vou visitar as escolas, eu acabo viajando muito, a nossa equipe também, da Solar, e você fala com as famílias e elas contam que a escola mudou totalmente a dinâmica familiar, que impactou muito positivamente a relação dos irmãos, a relação do casal. Então, dá muito gosto a gente ver esse projeto chegando a mais pessoas. O nosso compromisso aqui muito grande é com essa formação dentro da escola, da equipe da escola. A gente fala da liderança pedagógica, dos professores também. Então, a gente tem essa cabeça muito forte da formação também. Acho que somos todos obsessivos com formação, né? A gente, nas escolas, a gente está falando de formação de pais, aqui a gente está falando de formação docente, porque formação para a gente é um processo que nunca acaba. E também, claro, né, com a escola, com todo o tema da sustentabilidade financeira das escolas, de como elas estão caminhando, né, porque é um projeto que ele é ambicioso e também ele exige investimento, ele exige passos. A gente está vendo aí no Porto Real as obras acontecendo e como é preciso também que a comunidade escolar se mobilize nesses momentos. Em geral, há muitos colégios de educação personalizada, é o caso do Porto Real, imagino que seja o caso de vários outros desses colégios abrindo nesse momento, que partiu de uma iniciativa de pais, sim, que queriam uma educação diferente para os filhos, diferente, que realmente considerasse eles dessa forma única, com todos esses detalhes, né, que fortalecesse famílias. Então, muitas vezes é um grupo de pais, então toda essa questão da gestão financeira, tudo isso, né, porque não é só o ideal da escola é muito bonito, mas existem vários aspectos, claro, que precisam ser muito pensados. Então, a Solar... Você tem uma gestão pedagógica e você tem uma gestão administrativa, que precisa ser pensada. Exato. E a gente quer... Porque é um ideal muito bonito que contagia muitas pessoas, mas que não é simples, né? Em todos os aspectos. Tudo que é bom custa. De todo ponto de vista. Exato. Não é simples. Então, a gente fica muito contente de ver esses projetos crescendo, prosperando pelo país. E a história, como você falou, é exatamente essa. São famílias que se juntam e falam: a gente quer um projeto diferente para os nossos filhos, para a nossa cidade. E não tem. O que a gente faz? Vamos fazer. Então, essa é sempre a história. É possível. É uma história que nos enche muito de orgulho. Que legal. E a gente vê a Solar realmente abrindo um caminho maravilhoso de educação personalizada no Brasil, né? Que a gente consiga ver isso ao longo dos anos, os frutos. Nossa, na sociedade, nas famílias. Com certeza. Olhar para trás e ver as escolas com 5, 10, 15, 20 mil alunos ao todo, isso vai ser uma grande alegria. E escolas muito boas do ponto de vista da formação humana e acadêmica, claro que está dentro, e que também existam aí por gerações e gerações, né? O Catamarã, a gente já tem alguns frutos, né? Claro. A gente já tem pessoas... Pais da escola que matriculam seus filhos hoje, vai tendo essa e que a gente renovação. Vê, alguns deles, né? Tem realmente grande impacto ali na sociedade. E é isso, né? Começa a impactar de uma forma maior. A gente já tem um impacto pelo fortalecimento das famílias, mas daqui a pouco os próprios alunos também vão ampliar esse impacto muito mais na sociedade. Isso é muito legal, muito legal. Com certeza.
Muito bom, Wilton. Faltou falar alguma coisa? Fala pra mim. Da minha parte, não. Da minha parte, não. Nem senti o tempo passar. Eu fiquei muito feliz, realmente, esse tema da educação single sex também é uma coisa que inquietava muitas pessoas, como eu falei, né? Inquieta as pessoas, e eu acho que a gente conseguiu dar aí uma boa visão sobre o que ela é e o que ela não é. Então, muito obrigada pela sua presença. Esperamos que você volte outras vezes para falar mais ainda da educação personalizada, porque é um assunto bastante extenso, mas muito obrigada. Vai ser uma alegria, sempre um prazer estar com vocês, né? Muito obrigada a você que nos acompanhou. Não deixe de compartilhar o nosso podcast e até a próxima. Muito obrigada.